Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Você já ouviu falar daquele negócio de que quando as donzelas são jovens, elas se relacionam com os piores caras e essas só vão aprender a apreciar homem trabalhador e honesto depois que ela já atinge uma certa maturidade? Eu não quero falar nada, até porque já estão até querendo censurar quem fala sobre isso, mas que existe essa história existe, né? Eu não vou nem falar aqui minha opinião oficial, mas a única coisa que eu posso dizer é que pra mim até hoje não sobrou nada. Enfim, eu não sei por que isso ocorre e também não dá pra generalizar. O que dá pra afirmar com uma certa tranquilidade é que esse tipo de coisa acontece na nossa sociedade e se você falar alguma coisa a respeito disso, alguém pode chegar pra você e falar que você é tóxico e que essas coisas quem tem que decidir são as donzelas, se ela vai se relacionar com os caras que não presta quando ela é jovem. Força guerreira e a gente não tem nada a ver com isso. E é isso mesmo, força guerreira e a gente não tem nada a ver com isso. A gente sabe também que em alguns casos, quando a madame se relaciona com esses caras sem responsabilidade, por um golpe do destino, muitas acabam engravidando, né, senhores? As emoções estão aí para ser sentidas, até porque não vem escrito na testa dos caras que eles vão sumir imediatamente, depois de engravidar uma donzela que meio que se entregou fácil demais, teoricamente. Claro que eu não tô citando nenhum caso em específico, mas se fosse o caso, eu poderia citar o meu. Quem conhece o canal sabe que mamãe engravidou de mim no auge dos seus 16 anos e como não teve escapatória, todo mundo sabia onde meu pai morava. Ele teve que pagar a pensão durante 18 anos, mas nesses 18 anos ele nem olhou na minha cara, em protesto, só de raiva. Mas eu não culpo meu pai, porque se eu tivesse engravidado por acidente uma pessoa quando eu tinha 18 anos, meio que a minha vida ia estar parcialmente arruinada, ou não? Você tem que pagar pensão 18 anos pra uma criança que você nem vai conviver, fruto de um leitado e ghost ainda? Eu acho que pra ele não foi nada fácil, principalmente porque a minha mãe é sangue nos olhos. Ela fez questão e se não pagasse ia dar um jeito de infernizar a vida dele e ele pagou e tudo certinho, mas pagou com ódio. Se ele pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que não seria dentro. Mas como não adianta, né, senhores? Chorar pelo leite derramado, cá estou eu. Mas tudo bem, pelo menos eu não tenho pai ausente. Eu sei onde ele mora, tem até o WhatsApp dele aqui e eu posso mandar uma mensagem pra ele a qualquer momento. Eu só não sei o que dizer. O problema é que como mamãe era ligeiramente desequilibrada, ela não deixava muito eu ver meu pai, até porque ele começou a se relacionar com uma outra senhora e a minha mãe espumava de raiva desse negócio, porque ele não quis assumir ela. E desde aqueles tempos, senhores, desde a tenra idade eu já me pergunto, tem culpa eu? Tô brincando, senhores, não tem culpa ninguém. Todo mundo era muito novo naquela época e não sabia o que estava fazendo. E glória a Deus. Se não fosse meus pais terem agido pelo instinto animal, no pelo mesmo, e vai saber lá onde, eu jamais teria o privilégio de ter nascido. Então eu não tô reclamando de nada, só tô contando como é que foi. Como a minha mãe engravidou na adolescência, meu pai também, e a minha infância foi um pouco bagunçada, então eu não tive aquilo que os especialistas chamam de presença paterna. Por outro lado, mamãe, por não estar na idade certa ainda de cuidar de uma criança, responsabilidade, a minha avó enchendo o saco, porque isso não se faz, né, engravidar com 16 anos. Enfim, eu sei que alguém tinha que sofrer as consequências. Não que eu esteja me fazendo de vítima, muito pelo contrário, a minha infância foi boa sim, eu tô falando aqui brincando, mas mamãe era suavemente desequilibrada, dos santos. Qualquer coisinha já queria me bater, esconder videogame. Eu tinha que ir na igreja na marra e ainda fazendo a carinha de quem tá gostando demais. Se eu chegasse na igreja e não cumprimentasse os irmãos, quando eu chegava em casa, pelo amor de Deus, parecia que a minha mãe nem tinha acabado de chegar da igreja. Mas tô brincando, minha mãe foi sim uma mãe bacana. Ela fez o melhor que ela pôde com a idade dela. Mas pergunta pra mim se foi gostosinho, se foi um morango. Crescer sem pai e com a mãe desequilibrada e depois minha mãe se casou com outro cara e eu automaticamente fiquei sem ter onde morar. E por que que eu tô dando toda essa volta e falando isso? Porque, querendo ou não, eu acho que eu também tenho o direito, né, de falar. Porque é comum a gente ver vídeo de senhoras reclamando que engravidou de um cara irresponsável e não sei o que. E eu sei exatamente do que ela tá falando, eu tenho lugar de fala. Apesar de eu nunca ter tido a oportunidade de ter sido o irresponsável que saiu com as jovens inexperientes quando elas não sabiam o que estavam fazendo direito, mas mesmo assim eu também sou gente. Por que que eu não poderia falar então sobre esse assunto? E no meu caso, como eu tô explicando, minha mãe ligeiramente desequilibrada, tudo era uma tempestade num copo d'água, inclusive minha mãe era a mãe de pet, senhores, sabia? Exatamente, me tratava que nem cachorro. Mas brincadeiras à parte, minha mãe não ouve os vídeos que eu gravo aqui e não há motivos para
preocupação. O que eu quero saber é o seguinte: existe esse negócio das jovens senhoras inexperientes ficarem se entregando quando não deve e engravidando de homem responsável, sim ou não? Porque parece que sim e muito. Mas tem uma senhora que discorda completamente do que eu tô falando. Ela defende a ideia que esse negócio de se relacionar com os caras que geram as fortes emoções, isso aí somente as menos afortunadas fazem, e uma mulher honrada de verdade nunca vai meter uma dessa de se relacionar com um cara qualquer só porque esse cara proporciona as fortes emoções. De jeito nenhum. Ela tem um excelente argumento e eu vou colocar o vídeo dela aqui pra gente saber o ponto de vista de uma senhora. É muito importante também. Esse comentário aqui tem muita coisa para baixo escrita ainda. E ele é real dentro de um contexto exato de uma mulher com um feminino completamente ferido. Sabe por quê? Porque uma mulher com feminino curado jamais vai se submeter até amante. Jamais vai trair o parceiro. Jamais vai buscar se relacionar, como ele fala ali para baixo, com um desgraçado. Porque ela não se relaciona mais guiada pelas faltas. Ela não busca mais essa montanha russa emocional. Ela busca respeito, entrega. E é dessas mulheres que a gente está falando. E se você, dentro da sua vida afetiva, costuma se relacionar com mulheres que seguem esse padrão aqui, tem alguma coisa que você precisa trabalhar. Porque você jamais vai conseguir ter um relacionamento gostoso e calmo com mulheres que vivem nessa dinâmica de feminino ferido, entendeu? Então isso tem a ver com as tuas questões emocionais e com as mulheres que você atrai. Tá aí, senhores, eu não sei se você percebeu, mas o assunto que essa senhora tava falando meio que não tem nada a ver com o que eu falei no começo do vídeo. Eu tava falando das jovens inexperientes que ficam se entregando pra uns caras que depois elas se arrependem, e já essa senhora tá respondendo uma pessoa aí falando que tem esposa que em determinado momento não valoriza o marido porque o negócio cai na rotina e já com o amante é dentro, porque é um negócio proibido. O amante faz a guerreira ter aquele friozinho na barriga que o marido não consegue mais, e essa pessoa tá falando aí corretamente que as mulheres casadas que fazem isso só podem estar de brincadeira, né? Não é muito melhor se separar e ficar com o amante? Até porque, depois de um tempo, se essa pessoa que é casada agora larga do marido pra ficar com o amante, depois a relação com o amante também vai cair na rotina. Aí o que ela vai fazer? Arrumar outro amante? As pessoas não entendem que o começo de relacionamento é diferente de você ter um casamento de vários anos. Dificilmente o marido vai ter disposição pra se relacionar com a esposa com a mesma intensidade que eles se relacionavam quando era namorado ainda. Porque é tudo novidade, o cara ainda tá conhecendo, a esposa geralmente é jovem nessa época, né, senhores? Todo mundo ali na flor da idade e é dentro. Se deixar, ele esfrega até a cara. Já depois de um certo tempo, não tem como você manter esse ritmo alucinante, e eu acho que é nesse momento que tem esposa que pensa em trair o marido. Essa mochiba aí não faz mais nada, só quer saber de ficar deitado, já faz um tempão que eu não dou-lhe uma bela de uma regozijada, e parece que esse cara não acorda pra vida. Só que a primeira coisa que a esposa tem que fazer, com todo respeito, logicamente, é dar aquela olhada no espelho, básica. Porque também não adianta, depois de 10, 20 anos casado, a esposa querer que o marido seja fera enjaulada, sendo que ela possui o famigerado braço de merendeira. Reclamar do marido é muito fácil, mas pro cara ter condições de dar-lhe uma martelada de vez em quando, o cara também tem que ser estimulado. A esposa não pode ser chata, tem que se manter atraente na medida do possível, e se mesmo assim a esposa continuar com esses pensamentos, vou arrumar outro cara porque esse aqui não tá com nada, então se separa antes. Falando sério mesmo, quantas tragédias não poderiam ser evitadas se as pessoas fossem um pouco mais honestas umas com as outras. Mas a dona Neide quer sentir o friozinho da barriga dos velhos tempos, tem marido também que resolve dar uma de louco, se relacionando com mulher fora do casamento que é pior que a própria esposa, e mesmo assim, com todas essas informações, esposa pensando em trair o marido, jovem, inexperiente, indo no pelo porque não tá escrito na testa do cara que ele não presta, mesmo assim pra mim não sobra nada, senhores, trágico. Esse vídeo é um pouco diferente, fazia tempo que eu não reagia a uma pessoa desconhecida, eu prefiro 1000 vezes falar sobre a fofoca Pill, mas como hoje não teve nenhuma notícia bombástica, então eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante,
E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Júnior Teta Jovens Inexperientes, que acabam se entregando pra um cara qualquer, porque não vem escrito na testa de ninguém que ele não presta, mas mesmo assim eu não posso reclamar de nada, porque se não fosse isso eu não teria nascido desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!